justo, acho É certo. outra polêmica que não está aqui na pauta, mas já que a gente está falando de categoria, é o lance da categoria D e E, né? Sim. O ônibus articulado é porque tem a mesma placa, né? A dianteira, a traseira, Isso, não é? E isso. fica polêmica. A empresa, o ônibus ele pode elegir cadê o articulado, porém, a legislação permite, porém, a empresa, ela manda, Exige né? aí. É particular, ela não vai admitir no pré-requisito do currículo, né? O Sim. pré-requisito do profissional habilitado tem que ser habilitado na categoria E ou AE, e jamais na D ou AD. No Isso caso, mesmo. então. Lá no anexo da resolução 789, traz essa previsão, que o ônibus articulado ele pode ser conduzido por condutor na categoria D. E por quê? Porque não se trata de uma combinação de veículos. É um único veículo. Exatamente. É o único veículo. Só que tem esse problema que muita gente não entende. Ah, eu enviei um currículo na empresa tal de ônibus e lá eles estão exigindo a categoria E Na de prática escola. funciona diferente. Na prática nós sabemos, eu trabalho há 30 anos praticamente com o transporte e eu me habilitei a categoria E em 1996, quando saiu. Eu fui Então, um dos primeiros a me habilitar na categoria E. Eu tinha D e passei para E. Porque aí as empresas começaram a comprar naquela época algumas, ou estava supondo, algumas nem acabou comprando na época, adquirindo a frota, porque não tinha espaço na garagem, enfim, era outra realidade na época, né? Como a capital hoje, a maior parte da frota urbana da capital é articulado, biarticulado, né? sim, sim. Mas então, aí começou esse negócio da categoria E, né? Até então, era só para carreta, bitrem, né? E aí começou a coisa mudada dos anos 90. Então você percebe que. Mas sempre tinha essa pergunta: mas por quê? Tem placa, só uma placa traseira, uma placa dianteira, é um veículo só, único. Sempre Então, existiu esse. e é o que eu sempre falo por aqui, né? As empresas, quando elas vão contratar alguém, elas colocam ali os requisitos que elas querem, né? As exigências que elas Ela querem. não Eu deve quero. satisfação para o governo, para os órgãos de Então. trânsito, Então é nesse assim, sentido, né? é Nesse isso, quesito, né? isso Nesse mesmo. Então, quesito, assim, aquele candidato que quer preencher a vaga, por mais que a empresa esteja exigindo uma categoria acima do que, né, do que a suficiente, não tem o que fazer. Se não não. preencher o requisito, não vai contratar. Mas a rigor, em se falando de legislação de trânsito, a categoria D de dado é suficiente aí para poder conduzir o ônibus articulado.